Salve colegas, salve psicocinéticos, mais um vídeo sobre a relação Freud-Marx, segundo Luiz Althusser, texto, um ensaio do Luiz Althusser, que é Marx e Freud, tradução do José Evangelista, Walter José Evangelista. Creio que seja o último vídeo, mas bem possível que eu faça pelo menos mais uns 2 vídeos baseados nas obras do Luiz Althusser. Eu acho que é um filósofo que merece uma consideração, Ele faz uma análise muito interessante, muito sui generis do Marx, e eu acho que faz umas relações interessantes com o Freud, mas apontando as diferenças, muitas diferenças. Eu penso que Althusser revele mais uma questão epistemológica do método do que de teorias em si, São instâncias diferentes, realidades diferentes. Marx trabalha com o aspecto político-econômico, enquanto que o Freud no psíquico, no mental. Mas separando esses aspectos, eu acho que a questão epistemológica e o método são muito semelhantes. São muito semelhantes. Freud trabalha aí com as histórias da clínica, todas. A psicanálise ela é muito fundamentada na clínica, na terapia, que o Freud vai aprendendo com seus pacientes, vai aprendendo o seu método com os próprios pacientes. O Freud não tira do abstrato para o prático, na verdade ele tira a teoria a partir da prática, e o Marx parece que faz esse mesmo movimento, ele olha a sociedade, olha a história, interpreta, e cria uma teoria a partir dessa análise crítica dos fatos históricos, do seu tempo. São dois pensadores do século XIX, sendo que Freud ali ultrapassa até o século XX, até os anos 30, mas basicamente do jeito, tudo é muito próprio ali do século XIX. E penso que nós já podemos concluir nesse vídeo. A gente saiu no vídeo anterior, no parágrafo 40, se não estou enganado, e a gente vai para o 41. Para o 41. Antes, peço a vocês aquele favor, só se inscreva, porque a gente percebe que a galera assiste, mas não se inscreve, não participa, não comenta. Comentem, tá? Digo aí a gente aquela parte e tal. Eu acho que é importante a gente estar aqui fazendo o trabalho, o feedback, e a gente eu não ganho nada com isso, não ganho zorra nenhuma, tá? Faço de certo modo por prazer, também de um certo modo um pouco de terapia para mim, certo? Então esses incentivos, vocês podem pensar que não seja grande coisa, para mim tá? Então
inscreva, dê like, faz esse espaçozinho que não custa nada, né? Simples, vocês já estão aí mesmo, né, assistindo e tal. Dê esse incentivo aí, tá? Agradeço bastante se vocês puderem fazer isso. Também se inscrevam nos nossos canais, Psicocinética, né? Como eu falei, Gato Filosófico, assistam os vídeos do coletivo, quiserem participar, entrem em contato pelo e-mail, certo? Quem quiser colaborar, um Pix, qualquer coisa, podem então mandar para psicocinética@gmail.com, tá? Aí é uma coisinha a mais, ajuda, incentiva também pra caramba, né? Sabe, quem sabe um dia poder comprar um microfone melhor, uma câmera melhor, fazer algo mais interessante e tal, né? Viu? Então, se vocês puderem fazer isso, agradeço bastante, tá? Dito tudo isso, vamos passar para a leitura, né? Parágrafo 41 do texto Marx e Freud, de Luiz Althusser. Vamos lá então. Sublime a semelhança dessas afinidades teóricas, né, entre Marx e Freud para fazer ver até que ponto essa alteração das formas de pensar tradicionais e a introdução de formas de pensar revolucionárias, tópica, aparelho, instâncias conflituosas sem nenhum centro, ilusão necessária da identidade do ego, etc., poderiam tanto indicar a presença de um objeto desconcertante, o inconsciente, como chocar-se com a ideologia cujo caminho fechavam e com o recalcamento que procuravam no inconsciente freudiano. Então, nesse trecho, a argumentação então, né, destaca essa semelhança, que é importante, entre as teorias de Marx e Freud, especialmente na forma como ambas introduzem uma nova concepção de pensamento revolucionário e de estrutura da consciência, né? Lembrando que o Marx ainda está preso à metafísica do século XIX, né, anterior, Descartes e tudo mais, né? Mas o Freud está rompendo com esse paradigma da consciência, né? Essa consciência como um estatuto metafísico, essencialista, né? Da autonomia do sujeito e tal. O Marx ainda está em influência ainda do iluminismo, mas Luiz Althusser ele aponta que as mudanças na tradição de pensar, incluindo a ideia de que as instituições e formas de pensamento tradicionais possuem uma estrutura conflituosa, composta por instâncias que operam sem um centro unificador, podem indicar, de um modo geral, a existência de um objeto de descoberta ainda não totalmente reconhecido na teoria, que é o inconsciente. Ou seja, tanto Marx quanto Freud, ao desconstruírem as ideias tradicionais sobre a unidade e autonomia do ego e do sujeito, revelam um campo de conflitos internos que se opera de forma invisível e que desafia as concepções clássicas de mente ou sociedade. Então, esse aspecto da sociedade é que vai
vai ser desconstruída por Marx, assim como Freud desconstrói aquela ideia de consciência, né? Então, vejam, aqui a gente está analisando o aspecto epistemológico dos dois autores, não das suas teorias em si, certo? Mas a forma como eles desconstroem aquela ideia unitária de um aspecto mental ou de um aspecto social, no caso de Marx, como esses dois autores desconstroem essa ilusão unitária, essencialista, e mostra a realidade, né? O psíquico, com as três instâncias, e a sociedade, né? As lutas de classes e tudo mais. Tá? Então, por um lado, o Luiz Althusser percebe que essa mesma estratégia conceitual pode entrar em choque com a lógica da ideologia e fechava o entendimento de si mesma na ilusória ideia de uma identidade forte e unificada do ego. No caso da ideologia, né, o ego e a consciência aparecem como centros de estabilidade, o que impede de perceber a verdadeira estrutura conflituosa e inconsciente que subjaz ao sujeito e à sociedade. Dessa forma, né, a introdução do inconsciente, que revela instâncias internas que operam de modo oculto, de modo recalcado, desestabiliza essa visão de unidade e autonomia. Então, o autor sugere que, ao tentar definir uma posição negativa do inconsciente freudiano, é importante entender que a sua teoria não se identifica com as concepções tradicionais de consciência e que ela, ao invés disso, revela uma estrutura interna de conflitos insuspeitos e recalcados, que desafiam a noção de uma consciência plena ou plena de si mesma. Dito isso, a contribuição do inconsciente freudiano é, de certa forma, destruir a visão de um sujeito completamente transparente e coeso. Isso é importante. Né? O sujeito não é aquilo que subjaz, o sujeito é aquilo que é transparente, é, é, quer dizer, não é transparente, é velado, né? Não coeso, certo? Ele, então, o Freud introduz uma estrutura de conflitos internos que não está acessível à consciência imediata. É algo que não perpassa pelo domínio daquela velha noção metafísica de consciência como forma essencialista, como forma unitária, como forma soberana, certo? Então esse aspecto aí é um aspecto freudiano que Luiz Althusser percebe que é uma grande, muito importante para toda essa desconstrução do sujeito, né? Mostrando aí esse aspecto mais conflituoso, né? Assim como Marx também demonstra esse aspecto conflituoso na sociedade. Ok, pessoal? Então vamos lá para o próximo agora. Parágrafo 42. Então, o inconsciente freudiano faz parte do psíquico, o que o impede de ser identificado, como a corrente materialista mecanicista tende a fazê-lo, com o não psíquico ou com um efeito derivado do não psíquico. Por isso, o inconsciente freudiano não é nenhuma realidade material
corpo, cérebro, o biológico, o psicofisiológico, nenhuma realidade social, as relações sociais definidas por Marx como determinantes dos indivíduos, independentemente de sua consciência. Distinta da consciência, e portanto do psiquismo, mas que produz ou determine a consciência apesar de si, não é que Freud renegasse a existência de uma relação entre o inconsciente de um lado e um biológico social de outro. Toda a vida psíquica está montada sobre o biológico, graças às pulsões, trive, a que Freud considera como representantes enviados pelo somático ao interior do psíquico. Mediante esse conceito de representação, Freud manifesta seu reconhecimento biológico da pulsão, que no fundo sempre é sexual, mas, mediante esse mesmo conceito, libera a pulsão do desejo inconsciente de toda forma de determinação essencial pelo biológico. A pulsão é um conceito limite entre o somático e o psíquico. Conceito limite que é, ao mesmo tempo, o conceito desse limite. Ou seja, da diferença entre somático e psíquico. Não é tampouco que Freud negasse a existência de uma relação entre o sistema de instâncias do ego e a realidade do objetivo ou social, cujo rastro pode ser visto não somente no princípio da realidade, mas também no sistema percepção, consciência e no superego. Mas também, nesse caso, por sua insistência em falar da superfície externa do aparelho psíquico, Freud marca, de novo, um limite. O apoio no mundo exterior e social, o apoio no mundo exterior e social designam a diferença de realidade e, ao mesmo tempo, seu reconhecimento e sua identificação. Tá? Então, esse parágrafo ele explica que a natureza do inconsciente na teoria freudiana como é que eu poderia dizer, não deve ser compreendido, né, dentro de uma perspectiva específica. Althusser, então ele vai afirmar que o inconsciente freudiano é fundamentalmente um ponto de vista, ou seja, é uma forma de entender a estrutura psíquica e não pode ser reduzido a uma realidade material, como corpo, cérebro ou processos biológicos, nem a uma realidade social, como as relações sociais de Marx, que atuam nos indivíduos, né, para além dessa percepção da consciência. O Freud, então, ele rejeita essa ideia, né, de que o inconsciente seja simplesmente uma realidade material ou uma forma de efeito biológico, ou seja, que existe por trás desse corpo físico uma espécie de impotente efeito do biológico no psiquismo. E não considera, portanto, uma realidade social determinada unicamente pelas relações sociais ou pelo papel do indivíduo na sociedade, como Marx analisava. Então, o Freud propõe que o inconsciente é uma dimensão própria, tá? E não é nem uma realidade natural, nem uma realidade social, mas uma forma de estrutura do psiquismo que produz uma determinada consciência apesar da própria consciência. Ou seja, que age sobre ela influenciando seus conteúdos e processos, mesmo que ela não tenha acesso direto
ou esteja ali a par, né? Esteja consciente dessa influência. Então é uma passagem que explica aí uma certa nuance importante, né? Nessa perspectiva freudiana sobre a relação entre o inconsciente, o biológico e o social, e destaca que ele realmente reconhece e o que rejeita, né, em suas teorias, os seus limites também, né? Então Freud não nega necessariamente a existência de uma relação entre o inconsciente e o biológico e o social, tudo, tá? Isso aí não é isso que ele está falando, né? Que não possa existir a relação entre a instância psíquica e o biológico ou social. Não é isso. Ele reconhece que essa vida psíquica tem fundamento, certo? Sobre a base biológica, que são os aspectos da energia, né? Da energia libidinal, da energia das pulsões, que são consideradas essas representações enviadas do corpo ao interior, certo? E essas pulsões, para o Freud, sempre têm essa origem biológica, tá? Parcialmente relacionada à sexualidade, e representa então essa ligação de organismo biológico com a vida psíquica. Então, de um certo modo, aquela relação, aquela ligação que Descartes não conseguia explicar entre alma e corpo, o Freud, de certo modo, explica. Sabe? Eu estava pensando no outro dia, né? Descartes concebe duas substâncias, né? A resposta do Reis resistência e aquela questão da relação entre corpo e mente às vezes não é muito clara na perspectiva cartesiana. Não é, certo? Ele diz, claro, que tem uma glândula pineal que faz essa relação e tudo mais, mas não há aprofundamento muito disso não. Tá? Então, mas voltando aqui. Dito essas coisas, né? Porém, o Freud liberta a pulsão de uma determinação essencialista exclusivamente biológica ou social. Embora tenha relação, ela não é determinante de forma essencial. Ou seja, embora reconheça sua origem biológica, a pulsão não é simplesmente um efeito ou consequência do biológico do psiquismo. Tá? A relação é um pouco mais complicadinha. Ela é definida como um conceito limite, certo? Um ponto de conexão entre o somático, que é o corpo biológico, e o psíquico. E essa limitação ela tem duas funções. Tá? Reconhece que há uma ligação entre o corpo e a psique, que é mediada pelas pulsões, veja que é mediada por essas energias libidinais, por essas pulsões, e define que essa ligação não determina o inconsciente de maneira definitiva ou essencialmente biológica. Portanto, a pulsão, enquanto origem biológica, tem a natureza que vai além do biológico em si. Ela é um limite que permite a independência do elemento psíquico frente ao aspecto biológico. Então, não é que Freud nega a relação do inconsciente com a realidade social objetiva, certo? Esses aspectos podem ser detectados na medida, certo? Elas podem ser detectados na organização das instâncias psíquicas e no sistema de percepção e consciência.
Mas ao enfatizar a superfície externa desse aparelho, o Freud então ele marca esses limites, né? É o apoio no mundo exterior e social, que não é uma determinante fundamental do inconsciente, mas uma diferença da realidade, ou seja, um reconhecimento da relação de dependência e de distinção entre o psiquismo interno e o mundo externo. De forma que o Freud reconhece que há uma ligação fundamental entre o biológico, o social e o psiquismo, mas não reduz o inconsciente a esses fatores. Certo? Ela não reduz a esses fatores meramente psicológico e social. Ela ultrapassa esse limite. Embora tenham fundamentos, o inconsciente ultrapassa esses dois âmbitos. Tá? Então, segundo o Althusser, o Freud propõe que esses fenômenos representam uma realidade sui generis, ou seja, uma realidade própria, que não deve ser confundida com a realidade física ou material do mundo externo. Então, Freud questiona se devemos reconhecer uma realidade nos desejos inconscientes, indicando sua incerteza, o ceticismo sobre essa possibilidade de atribuir ao inconsciente uma certa validade de realidade, tal como reconhecemos na matéria e no mundo físico. Então não saberia responder a isso. No entanto, ele enfatiza que quando confrontamos desejos inconscientes que se tornam mais evidentes, ou seja, que chegam à expressão mais verdadeira e definitiva, percebemos que a realidade psíquica nesse ambiente é uma forma específica de existência, que é distinta da realidade material. Então ele reforça que essa realidade psíquica ela não deve ser confundida com a realidade tangível do mundo externo. Tá? Ela é mais do que isso. O Freud sustenta que a validade da existência de desejos e processos inconscientes não ocorre por provas objetivas da realidade, pois a realidade do pensamento equivale à realidade exterior. E o desejo é validado por sua realização ou consequência dentro do fluxo psíquico, né? Dentro desse processo e dos conflitos internos que são estabelecidos dentro dessas instâncias, entre essas instâncias. Por fim, o Freud vai advertir também contra uma confusão comum, né? Isso segundo o Althusser. Não se deve transferir o valor de realidade às formas recalcadas. Ou seja, as ideias, desejos ou memórias estão além do alcance da consciência. Então, ele vai reforçar essa ideia de que a realidade psíquica é uma forma própria de existência, não a correspondência direta com a realidade material, e aconselha a usar essa moeda vigente na sociedade que explora, né? Ou seja, reconhecer que a validade das experiências psíquicas deve ser considerada dentro de um contexto social e ideológico que regula os critérios de realidade. Certo, pessoal? Então, veja que a coisa é muito mais complexa e mais profunda do que a nossa van filosofia imagina, nossa van sociologia pensa. Certo? Vamos partir para o próximo agora. Agora não resta a menor dúvida. Acionei, beleza. Não resta a menor dúvida de que, para Freud, os fenômenos originados pelo aparelho psíquico
Em especial, os efeitos do inconsciente não constituem a verdadeira realidade, mas uma realidade sui generis. Então, deve-se reconhecer uma realidade nos desejos inconscientes? Não saberia responder isso. Quando alguém se encontra frequente e desejos inconscientes chegaram a ser a última e a mais verdadeira expressão, vê-se forçado a dizer que a realidade psíquica é uma forma particular de existência que não devemos confundir com a realidade material. Isso aqui eu acho que já passei. Eu já passei isso aqui. Eu acho que pessoal, que eu já fiz a análise daqui junto com a anterior. É isso mesmo, eu fiz essa análise junto com a anterior. Mas vamos lá, terminar de ler. Para os processos inconscientes, a prova da realidade não tem nenhuma validade. A realidade do pensamento equivale à realidade exterior, o desejo equivale à sua consecução. Portanto, que ninguém se deixe enganar nunca, transferindo o valor da realidade para as formas psíquicas recalcadas. Devemos usar a moeda vigente no país que exploramos, sobre os dois princípios da atividade psíquica. Designando essa realidade sui generis, a única em seu gênero, o inconsciente freudiano não tem, evidentemente, nada em comum com o inconsciente da tradição filosófica. O esquecimento platônico, indiscernível de Leibniz, ou o avesso da consciência de si hegeliana, uma vez que esse inconsciente é sempre um acidente ou uma modalidade da consciência, é a consciência da verdade recoberta pelo esquecimento do corpo, mas que permanece como tal nesse esquecimento. Ele já vai se reportar a Platão. O infinitesimal da consciência, demasiadamente pequena para ser compreendida, Leibniz, ou a consciência presente em si, no em si, para si da consciência de si, antes de descobrir-se no novo para si da consciência de Hegel, toda essa tradição filosófica considera a consciência como a verdade de suas formas inconscientes. Ou seja, considera o inconsciente como consciência desconhecida. O destino da filosofia é, então, pôr de lado esse desconhecimento a fim de que a verdade seja descoberta. E desse ponto de vista sintomático e limitado, podemos dizer que, em Freud, a consciência não é nunca a verdade de suas formas inconscientes. Certo? Então, o Freud rompe com essa ideia aqui. A consciência não é nunca a verdade de suas formas inconscientes. A começar porque a relação da consciência com as formas inconscientes não é uma relação de propriedade. Suas formas, o que equivale a dizer que a consciência não é o sujeito do inconsciente. Tese que pode verificar-se no tratamento, durante o qual, apesar do que já se disse sobre isso, a consciência não se apossa do novo de sua verdade através do seu inconsciente, mas o que faz é contribuir, para reordenar o dispositivo fantasmático no inconsciente submetido ao trabalho do Charbait, da análise. Então, meio que dizer que não é algo que não está lembrado ou está velado necessariamente, né? Esse inconsciente do estar sujeito a uma certa desmemorização apenas, ou aquilo que está afastado, ou aquilo que está velado pela verdade, né? Aquilo que não encontrou, certo? Então não é isso. É um pouco mais além disso, certo? É um pouco mais
É, porque o argumento, né, de alguns pensadores é que esse estado de consciente é algo que deve ser reaberto, né? Ou deve ser elucidado, tá? Então, esse parágrafo ele é muito interessante porque a explicação centra-se na natureza particular do inconsciente freudiano e suas diferenças em relação ao conceito tradicional de inconsciente na filosofia filosófica. Filosofia filosófica, ótimo, né? Na filosofia, tá? Então, o Freud, eu ia falar corrente filosófica, acabei falando filosofia filosófica, desculpa aí, pessoal. Estou gravando o vídeo agora, comecei às 7h30 e às vezes a mente ainda está meio, não está totalmente desperta. Então, o Freud reconhece o inconsciente freudiano como uma realidade sui generis, né? Ou seja, uma forma própria de existência, distinta de qualquer conceito filosófico anterior de inconsciente. Então, não está necessariamente preso aos aspectos da corrente filosófica, né, da tradição metafísica. É isso que eu estou sempre frisando, porque porque se a gente não estabelecer essas diferenças, a gente acaba não entendendo muito alguns aspectos do psiquismo freudiano, né? Porque se você partir meramente de uma compreensão filosófica tradicional de inconsciente, você acaba causando um problema muito grande para entender o psiquismo freudiano, certo? Então, o Luiz Althusser destaca que o inconsciente freudiano não tem nada em comum, certo? Nada em comum com as ideias tradicionais de inconsciente na filosofia, como o esquecimento platônico, certo? Porque na filosofia de Platão, o esquecimento refere-se ao retorno do conhecimento que a alma já possuía em vidas anteriores, ou seja, é aquele processo de memória, um conhecimento que está ali latente, né, que foi esquecido e que pode ser recuperado. Portanto, não tem essa característica de inconsciente ativo, mas de uma lembrança intemporal. Se a gente lembrar aqui da teoria da transmigração da alma, né? A alma sai do corpo, né? O corpo morre, a alma sai do corpo, a alma é imortal. Essa alma vai para o mundo das ideias, né? Sumo bem, tal, tem a visão lá do sumo bem, do absoluto, e aí depois ele reencarna, né? O ser humano ele vive esse movimento circular eterno de vida e morte, e quando a alma encarna no corpo, por seu corpo algo corruptível, por ser o corpo algo não eterno, né, que sofre as intempéries da existência, da realidade
dessa realidade, então a alma ela sofre meio que um processo de desmemorização. Então ela esquece as coisas do, do mundo das ideias. E, e qual é o papel da filosofia? É fazer com que a alma, né, entre em contato novamente com esse mundo das ideias e favoreça o surgimento da verdade a partir desse processo mnemônico. Tá? Então é um processo mnemônico, mais ou menos como a filosofia se enquadra dentro de uma perspectiva platônica. Então o ser humano precisa lembrar da verdade, né? E a verdade é aquilo que está presente no mundo das ideias, no mundo dos conceitos. Né? Trabalhar os conceitos é encontrar a verdade, né? De certa maneira, porque o conceito meio que é o desvelamento, né, de tudo isso que vive em constante transformação, está em constante mudança. Então, não é esse lembrar, não é esse estar consciente de algo que foi esquecido pela alma. Também não é aquilo que para Leibniz, né, filósofo alemão, você tinha os aspectos da mente, essas percepções e as mônadas, que não são discerníveis ou acessíveis à consciência, mas que fazem parte dessa estrutura do mundo mental. Né? Então também não é o indecinível de Leibniz. Né? Contudo, esses aspectos são vistos mais como modalidades ou acidentes da consciência que não constituem um inconsciente operacional, né? Mas partes invisíveis e incapazes, né? Incapazes de influência direta. Por quê, pessoal? Porque, segundo Leibniz, as mônadas possuem aspectos da mente inacessíveis à consciência, que ele chama de meras percepções ou petites perceptions, que são representações internas inconscientes. Então, o Leibniz ele distingue, né, os três níveis. Você tem percepção simples, que são inconscientes presentes em todas as mônadas. Você tem as sensações, que são acompanhadas de memória e consciência básica, e as percepções, que são reflexivas e com autoconsciência. Então, as percepções inconscientes elas vão formar essa base de atividade mental, influenciando os apetites e mudanças internas sem que o sujeito as perceba, como um ruído de ondas que só se nota no efeito total. Né? Então, essas mônadas inferiores, elas têm apenas percepções inconscientes, né? São almas sensitivas que adicionam sensações, mentes racionais, né, que alcançam a percepções. Então, cada mônada reflete o universo interno de forma única e inconsciente em graus variados sem a interação causal direta. Então, também não é isso. E também não é, né, esse avesso da consciência de si, de cunho heideggeriano ou filosófico hermético, certo? Então, que se refere à ideia de um inconsciente não como ausência do vazio, né? Uma ausência, desculpa, uma ausência ou um vazio na experiência de si mesmo, mas uma forma de consciência que está além ou por trás da consciência. Ou seja, também não é uma falta de consciência, tá? Que na visão filosófica tradicional ainda faz parte de um todo consciente ou de um sistema de autopercepção, certo? Também não é isso. Então, o Freud, para Althusser, associa o inconsciente a um acidente ou modalidade da consciência, não como algo separado ou oposto à consciência.
mas como uma estrutura ou condição que coexiste com ela e que muitas vezes se manifesta de forma involuntária, contudo permanente na vida psíquica. Ele também vai destacar que esse inconsciente é uma consciência da verdade recusada pelo esquecimento do corpo, ou seja, é a parte da mente que guarda verdades que o sujeito prefere não lembrar. Veja que ela é uma característica interessante, né, porque o inconsciente realmente ele quer forçar esse desvelamento, só que ele, né, ele quer fazer esse desvelamento, ele quer ir para fora, ele quer se exteriorizar, tá? É diferente dos outros pensadores. Mesmo que ele não esteja consciente delas, né, de que o seu sujeito não esteja consciente dessas pulsões. Então, ele também ele vai fazer essa referência ao entendimento filosófico desses três pensadores, né, que foram importantes, né? Platão, o esquecimento como memória de verdade, que o corpo esquece, mas que ainda existe potencial. Leibniz, né, de uma ideia mínima, quase indetectável de percepção. E Hegel, a ideia de uma consciência presente em si, que antes de se conhecer plenamente, existe um estado de não autoconsciência ou pré-conhecimento de si. Então esse parágrafo é interessante, porque é um parágrafo que aborda uma crítica interessante sobre a tradição filosófica clássica, né, que concebe a consciência como a forma máxima da verdade do mental, né, dessa coisa superior, e que ela considera que a verdade do espírito da mente reside na sua consciência explícita. Essa visão enxerga o inconsciente como algo desconhecido, né, uma forma de desconhecimento que a filosofia deve deixar de lado para descobrir a verdade que estaria na consciência acessível. Contudo, o Freud apresenta uma perspectiva diferente, né, dessas perspectivas. Porque para ele a consciência nunca é a verdade completa de suas formas inconscientes. Aí é que tá. Então, isso porque, ao contrário do que a tradição filosófica propõe, né, lá Platão, Leibniz e Heidegger, por exemplo, a relação entre consciência e inconsciente não é de propriedade. Ou seja, a consciência não é o sujeito que possui ou controla o inconsciente, nem sua propriedade, no sentido de ser uma forma acessível e plena do psicológico. Isso implica que a consciência não é o sujeito do inconsciente. Tá? A consciência não é o ator principal que detém o controle ou o entendimento do que o inconsciente contém. No tratamento psicanalítico, por exemplo, o que ocorre não é que a consciência simplesmente assume, né, assumir nesse sentido de capacidade de abarcar, de domínio, né? Não é a consciência simplesmente, né, dessa forma de assumir o domínio do conteúdo inconsciente, mas ela contribui para reorganizar o dispositivo fantasmático, ou seja, as representações e formas inconscientes que atuam de forma involuntária. Essa reorganização ela é feita por meio do trabalho do inconsciente durante a análise. Ou seja, o inconsciente é submetido a um processo de trabalho, né, que visa
tornar essas formações acessíveis, compreensíveis e assim modificar sua influência sobre o sujeito. Portanto, a verdade do inconsciente não é conquistada e aprendida pela consciência de uma vez por todas. Ela é antes um esforço, certo, de reorganização e de transformação daquele dispositivo psíquico, e não a descoberta definitiva ou final por parte da consciência. Dessa consciência que seja estabelecida como uma coisa unitária e superior. Então, a relação entre consciente, de consciência e inconsciente está mais para uma transformação e reorganização, certo? Do que de uma propriedade, né, uma propriedade completa, uma verdade do inconsciente, né? Então, é algo que a consciência detém ou conhece de início, né? Mas algo que é trabalhado, ele é modificado ao longo do processo analítico. Então, veja que é algo completamente diferente da perspectiva da corrente filosófica tradicional. Tá? Então, sem essa percepção, fica muito difícil de entender Freud. Fica muito difícil. Se não fugir dessa perspectiva filosófica, não vai entender o Freud, não vai entender a psicanálise, não vai entender esse processo, esse estado de conhecer a si mesmo. Não é um estado de memorização, não é um estado de domínio completo de uma consciência sobre um objeto que é o inconsciente, nenhum desvelamento, nem zorra nenhuma disso. É de um processo que está mais de reorganização e de transformação de algo que já tem uma própria constituição, certo? Que já tem uma constituição própria, que se produz, que se alimenta a partir do mundo. Então não é algo perdido, algo que deve ser encontrado. E a galera às vezes esquece desse ponto. Esquece. Tá? Então vamos lá. Para terminar, gostaria de insistir em um último aspecto. O inconsciente freudiano não é tampouco uma estrutura psíquica não consciente que a psicologia reconstruiria a partir dos estereótipos ou do caráter genérico das condutas de um indivíduo, como se estas fossem algo como sua pré-montagem consciente. Na França, houve uma interpretação desse tipo com Merleau-Ponty, a qual lia Freud sobre a dupla influência da psicologia do comportamento, o behaviorismo, e da filosofia do transcendental concreto de Russell. Então, Merleau-Ponty olhava Freud a partir dessas duas orientações filosóficas. Merleau-Ponty tendia a pensar essa estrutura do comportamento, certo? Que, como ele coloca em itálico, né? Nessa estrutura do comportamento como um a priori interpretativo que determinaria o sentido e a figura das condutas no aquém de sua consciência ética. Buscava, através dessa síntese ou estrutura autopredicativa, um meio de chegar até o inconsciente freudiano. Semelhantes teorias poderiam tomar corpo sem recorrer explicitamente a Russell, mas não poderiam prescindir da psicologia do comportamento, ou mais sutilmente da psicologia de Janet,
embora aquela estivesse baseada numa gênese materialista dos estereótipos da estrutura das condutas. Certo? Então, esse parágrafo, Althusser apresenta uma análise crítica de uma interpretação do inconsciente freudiano por parte de Merleau-Ponty, certo? Então, ele não concorda com essa interpretação de Merleau-Ponty, tá? Que é um filósofo importante desse período. Né? Althusser afirma que o inconsciente freudiano não deve ser entendido como estrutura psíquica não consciente que a psicologia simplesmente reconstrói a partir de estereótipos, né, como ele falou, ou seja, não concebia o inconsciente como uma espécie de pré-montagem ou pré-forma, não é isso, né, de uma personalidade automática e fixa. Isso é uma rejeição ao entendimento simplista de que o inconsciente seja uma estrutura que contenha padrões ou marcas inalteráveis do indivíduo, algo que a psicologia poderia reconstruir ou identificar facilmente como uma forma pré-forma de comportamento. Não é isso, tá? Então, em relação à influência francesa, o autor explica que Merleau-Ponty interpretou essa estrutura do comportamento, desse comportamento, como uma propriedade predicativa, ou seja, uma característica ou atributo que predomina ou determina e que define o sentido e a figura das condutas, mesmo antes de estas serem conscientes, ou seja, como uma estrutura que estaria além da consciência perceptiva e simbólica, uma espécie de autopredicativo. Eu lembrei agora de Kant, né, também do imperativo categórico, tal, coisa que... Mas não é isso. Nesse contexto, a anticategorizá-lo significa que Merleau-Ponty buscava uma forma de estruturar o inconsciente de modo a entender seus princípios de sentido antes mesmo da formação de conceitos conscientes. Esse esforço se dá por meio de uma tentativa de chegar ao inconsciente freudiano sem recorrer explicitamente a Russell, o principal filósofo do âmbito do transcendental, né? Russell, filósofo da fenomenologia, mas usando elementos da psicologia do comportamento, de estudações observáveis e seus padrões, e de forma mais sutil da psicologia de Janet, que vê o comportamento como resultado de uma gênese materialista dos estereótipos do modo do agir, ou seja, de uma origem material e não simbólica ou idealista das condutas. Voltando, ele continua. Acredito que, do ponto de vista freudiano, cabe fazer duas críticas diferentes a essa tentativa. A primeira é que essa teoria do inconsciente como montagem das condutas não questiona o que, como já vimos, é o núcleo da ideologia psicológica. A ideologia da unidade do sujeito, considerado como sujeito de suas condutas e de seus atos. O fato de que se possa desfazer, eventualmente, a abstração da consciência não afeta esse princípio de unidade. A segunda é que essa tentativa não muda de terreno em relação ao da psicologia. Recobre sobre a forma de uma realidade a que chama inconsciente, a estrutura das condutas conscientes ou não. Pouco importa que esse recobrimento seja transcendental, empírico ou genético. O que encontra se parece mais com o não consciente do que falávamos do que o inconsciente freudiano. E não deve equivocar-se quanto ao inconsciente. Recordemos as palavras de Freud. Devemos usar a moeda vigente no país que exploramos e não outra. Qual é a moeda vigente aqui do que ele está falando? É o inconsciente.
o inconsciente, e não a partir de uma perspectiva de uma consciência soberana. Então, o parágrafo, né, que já finaliza, o autor faz essas críticas, né, são duas críticas à tentativa de interpretar o inconsciente freudiano como uma montagem, uma estrutura pré-fixada das condutas, né, uma perspectiva influenciada pela filosofia e psicologia do comportamento, né, que busca entender o inconsciente como uma espécie de estrutura fixa e prévia que determina as ações do indivíduo. Então, esse pensamento ele parte da ideia de que você entendendo essa estrutura fixa, né, pré-definida, você entenderia o comportamento do sujeito depois. Então, Althusser diz, olha, não é por aí. Não cabe, não tem como. Você está novamente levando para a metafísica o Merleau-Ponty. A ideia é essa. Então, o Merleau-Ponty está errando novamente, perseguindo aquela coisa de uma consciência, né, de estar consciente de algo, né, de perceber algo que está velado. Não é isso. Né? Essa tradição metafísica da soberania do sujeito que atrapalha a análise. Quem for por aí não entende Freud. Quem for por aí não entende Freud. Né? Então, a primeira crítica que Althusser faz a Merleau-Ponty é que essa visão não questiona o que, do ponto de vista freudiano, constitui o núcleo da ideologia psicológica dominante. A ideia de que o sujeito é uma unidade coerente e responsável por suas condutas e atos, certo? Ou seja, ela aceita implicitamente que o sujeito de fato possui uma identidade única, unificada, de que se podem abstrair as questões da consciência ou inconsciente. Essa é a crítica, a primeira crítica que ele faz, né? Essa concepção, né, trazida lá da psicologia comportamental, essa concepção tende a entender o sujeito como um núcleo responsável ou um centro de identidade que coordena suas ações, né, apesar das aparências de multiplicidade ou conflitualidade interna. Segunda crítica que Merleau-Ponty aponta, né, para entendimento aí, é que essa tentativa de estruturar o inconsciente como uma montagem não altera fundamentalmente a forma como a psicologia tradicional encara o sujeito. Então cai no mesmo erro. Ainda que se considere o recobrimento transcendental, né, o recobrimento transcendental, empírico ou genético dessa estrutura, o que se encontra na prática é uma concepção do sujeito e de suas condutas que permanece como uma unidade, uma entidade responsável, né, mesmo que seja uma unidade que contém elementos inconscientes. O que se vê, né, aí eu pensando aqui, na realidade, é uma recuperação, né, ou reforço dessa ideia de entidade única, né, de um eu, né, ou uma estrutura que, apesar de incluir o inconsciente, não rompe com a ideia de um sujeito responsável, unitário e autônomo. Não rompe, cai no mesmo erro, cai na mesma tradição metafísica. Né? Ou seja, resumindo, o autor destaca a persistência de uma concepção do sujeito como uma unidade, uma entidade responsável, independentemente de como se interprete o recobrimento transcendental ou genético do inconsciente. Então, para Freud, essa ideia de unidade não é compatível com a sua teoria do inconsciente, que enfatiza a multiplicidade, o conflito, a dinâmica
e a reconfiguração constante, certo? É constante das instâncias psíquicas. Então, aí é que é o ponto. Se não sair desse paradigma, não vai resolver o problema. Mas basicamente isso. Se continuar com o paradigma desse eu metafísico, desse eu soberano, desse eu unitário, estático, não vamos sair desse problema. A Althusser, então, de forma que muito inteligente, ele aponta algo que é permanente em todas as psicologias. Ele cai no mesmo erro. Né? Cai no mesmo erro. É a psicologia comportamental, mas também aí eu falo também até de uma psicologia, de uma psicanálise que foi estruturada nos Estados Unidos, né? E também cai no mesmo erro. Né? A psicanálise do ego. Aí desvirtua tudo, porque a psicanálise do ego, focada no ego, que é a psicanálise norte-americana, ela se submeteu à lógica do mercado, certo? Ela se submeteu à lógica do capital. Então, a psicanálise ensinada nos Estados Unidos é uma psicanálise que serve como modo de reorientação do sujeito a partir da premissa de que ele é soberano do ego, né? Soberano desse eu unitário, estático, né? Dominante. Então é isso. Então, enquanto esses erros perpetuarem, vamos assim dizer, né, não vai para frente, não vai muito para frente, né? Vai cair nos mesmos erros que Freud apontou lá atrás, no século XIX. Tá? É isso aí, é simples assim. Quer dizer, não é simples, né? Mas o paradigma está aí, né? O paradigma está aí. Acaba caindo no mesmo problema, no mesmo equívoco, certo? Então, mas chegamos aqui ao final, texto aqui, né? Já acabamos. Agradecer aí quem chegou até aqui, né? Valeu, muito obrigado. Peço que se inscrevam, tá? Dá like, se quiserem contribuir, quiserem ajuda, tem um e-mail aí, Pix, essas coisas. E se quiserem também, se acharem que vale a pena, então, certo? Agradeço. Vou ver se eu ainda faço a live hoje sobre o sobre a meritocracia no ensino, né? E essa semana ainda tem o também sobre a obra Por Favor Fechar os Olhos de Byung-Chul Han. Eu não pude fazer esses outros dias, né? Era para fazer no sábado, mas não consegui, não estava me sentindo bem. Então, mas eu pretendo começar a fazer hoje sobre meritocracia, que é um react de um professor chinês, né? Está aparecendo muitos vídeos aí sobre ele e ainda essa semana a apresentação da obra do Byung-Chul Han, Por Favor Fechar os Olhos, que aí a gente passa para a série de vídeos sobre Byung-Chul Han, tá? Então é isso, um abraço e até mais.